Bom, então vamos iniciar, né, com um bom dia ou boa tarde, né, boa noite, dependente do horário que vocês estiverem assistindo. Eu sou o Lucas Araújo e esse vídeo hoje é para estar apresentando um pouco do meu projeto de finalização da cadeira de metodologia do ensino, né, de história, ministrado pelo Senadir. Então, para apresentar esse projeto, eu vou compartilhar aqui com vocês alguns slides para que nós possamos articular melhor essa ideia, tá bom? Então, hoje eu conto com a ajuda do Eduardo Sodré, que está me auxiliando aqui para a gravação deste vídeo, né? E o Eduardo vai compartilhar conosco agora os slides, tá bom? Perfeito. Então, tá todo mundo me ouvindo bem? Estou conseguindo ver os slides? Então, vamos iniciar, né? O título da minha apresentação, né, do meu projeto, ele é tanto uma experiência que eu vivi, quanto a construção de um material lúdico para artifício da educação, dentro das temáticas de história antiga, e propriamente com um recorte mais específico em África, né? A minha área de pesquisa hoje também se remete ao continente africano, por mais que eu trabalhe um pouco mais com a questão da egiptologia em específico, sempre outrora vamos nos dar com questões que trabalham o continente no geral, enfim. A minha apresentação hoje, né, vai se basear, vai se nortear na questão do primeiro viajante a chegar à Lua. E a metodologia que eu uso, que eu utilizo dentro dessa questão é a contação de história, né? Sobre a linha do quê? Da ludicidade como ferramenta educadora, tá bom? Então, para eu apresentar isso, para iniciar toda essa questão da ludicidade e da educação histórica dentro desse contexto, eu vou pedir ao Eduardo que avance para o próximo slide, por gentileza, Eduardo. Muito obrigada. E, então, nesse sentido, a gente vai partir do ponto do como surgiu a ideia. Eu sempre costumo dizer que tudo aquilo que nós desenvolvemos para a educação, seja uma aula, seja uma palestra, seja um workshop, seja um material, seja o que for, a gente parte de algum pressuposto, né? Então, eu sempre digo que tudo aquilo que nós produzimos e nós fazemos não é neutro, é influenciado por experiências das quais nós estamos inseridos, das quais nós estamos vivendo, né? Então, tudo que você vai produzir vai partir de uma experiência, de trocas, nesse sentido aqui eu coloquei trocas pedagógicas, né? E a necessidade do espaço. Então, eu sou formado em um curso livre de contação de histórias, do qual eu atuei como voluntário em ONGs, em alguns hospitais, contando histórias para crianças e pré-adolescentes, de forma a interagir com eles e do espaço. Então, eu tinha essa experiência. Depois, eu tive a oportunidade de estagiar no Museu Catavento, onde eu atuei na seção Jogos do Poder. E nessa seção Jogos do Poder, nós tratávamos com a seção de humanidades, né? Então, nós trabalhávamos com história, nós trabalhávamos com filosofia, sociologia, artes, e nós recebíamos públicos variados. Entretanto, todavia, o que nós tínhamos preparado dentro da sala era praticamente receptível ao público maior de 12 anos de idade. E nós começamos a ter uma demanda de público infantil muito grande. Então, eu chegava com uma criança, sei lá, de 5 anos de idade dentro da sessão, e eu tinha muitas das vezes a opção do quê? De passar um vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial para ela. Então, não ia dar certo. Então, peraí, eu estou num espaço que tem uma necessidade, né? Eu tenho alguma experiência, então o que eu tenho hoje para compartilhar? Acho que sempre parte um pouco disso. O que eu posso fazer hoje? O que eu tenho? O que eu conheço? Ou até mesmo tentar algo novo, né? Sempre válido. Enfim. Então, dentro dessa sessão, né, eu tinha já estava me graduando em História no período em questão, tinha uma colega também graduando em Pedagogia,
Então, nós trocamos a nossa experiência, nós conversamos, e dentro do espaço nós tínhamos uma parte onde nós tínhamos um mural de cultura africana, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, e tinha um quadro chamado Palavras Sonorosas, onde eles tinham algumas palavras que nós herdamos da cultura africana, porém ninguém desenvolvia nada para aquele espaço. Era um espaço totalmente livre, porém não era utilizado. Então a gente conversou, e aí a gente pensou em elaborar um projeto. Então nisso reflete a importância do lúdico. Ah, mas trabalhar com ludicidade, crianças é muito importante? Sim. É uma coisa que surte muito efeito? Lúdico? Sim, porque ele vai chamar atenção, ele vai trazer uma observação diferente, mas o lúdico também pode ser problemático, ele pode ser também um déficit. Quando você pensa em trazer coisas muito chamativas, muito visuais, muito óticas, mas você não traz uma discussão por trás daquilo. Então é preciso que aquele lúdico traga consigo uma reflexão, uma problemática, porque senão ele não vai ser bem desenvolvido, né? Então a gente pensou, né? E pensamos em algo que trouxesse a interdisciplinaridade, né, que pudesse ser linkado com história, com arte, com várias outras situações, né? E também pensando na inclusão, na acessibilidade que esses públicos vão ter com esse trabalho, tá bom? Vamos avançar o próximo slide, Eduardo, por favor. Então, nós partimos primeiro para uma pesquisa de conteúdo. Então, mais do que contar histórias para crianças, mais do que desenvolver uma coisa divertida, vamos fazer uma coisa apenas, sei lá, chamativa. Nós fomos buscar mitos e contos e histórias que partiam desde da antiguidade para o continente africano, né? E aqui eu apresento nesse slide 2 livros que tratam muito bem dessa questão, né? Esse que é o Gosto de África, né? Ele vai trazer várias histórias, diferentes regionalidades e temporalidades diferentes, né? E o Nina África. O Nina África ele é um compilado de histórias que, na verdade, ele também está sendo adaptado para crianças da atualidade compreenderam. Então, muitas palavras vão ganhar novos sentidos, novas conotações, mas o sentido da história é o mesmo, na questão de transpor essa oralidade, de compor essa concentração. E por que é importante a gente trabalhar com a África? Não só no sentido de, era o que tinha ali na sessão, vamos fazer, mas porque a África precisa ser repensada. A África precisa ser inserida dentro dos nossos discursos, né? Então, o ensino de história precisa ser repensado no que tange aos conteúdos de África, né? Nós não temos uma cadeira específica, a BNCC não nos garante um espaço específico onde os professores têm todo o suporte que precisam para trabalhar na África. Não temos, né? A lei que ela vem agora recentemente, eu acredito que é de 2010, né? Se eu não me engano, uma coisa 3 de setembro de 2010, enfim, que fala sobre o ensino de história refletindo a cultura africana, né, e afro-brasileira, né? E mesmo assim, nós ainda estamos em construção nesse processo. Então, tudo que precisa ser repensado, né? Isso eu me policio também quando, por exemplo, eu estudo do Egito, então eu estou inserindo a história africana nesse contexto. Tá bom, estou. Porém, as discussões sobre o Egito tratam ele muitas das vezes de forma tão isolada do continente africano que acabam se tornando questões muito egitocêntricas, né? E não necessariamente discussões que envolvem o continente da África como um todo. Então, a África precisa ser repensada nesse sentido, né? No sentido de se ensinar a África, de se falar sobre a África. Aqui, nós trouxemos um conteúdo um pouco mais lúdico, um pouco mais acessível, com histórias contadas dentro do continente para crianças. E aqui nós precisamos de uma forma de fazer isso para nossas crianças atuais. Vamos avançar o slide, por favor. Perfeito. E o que nós pensamos aqui? No uso de um livro interativo. Observem no slide que aqui nós trazemos a imagem
parece um quadrado enorme, mas na verdade é como se fosse um livro interativo. Aqui seria a capa externa do livro. Ele tem altura mais ou menos de quase meio metro, né? 50 centímetros, enfim, toda essa ideia. E quando esse livro ele é aberto, ele funciona como um cenário, tá? Podemos avançar para o próximo slide. Perfeito, obrigado. Nesse slide, vocês podem perceber aqui em cima tem o quadro que eu comento com vocês a respeito das palavras que nós herdamos da cultura africana, que fica localizado na seção Jogos do Poder, do Museu Catavento Cultural e Educacional aqui de São Paulo. Então, é nesse espaço que nós desenvolvíamos a monitoria. Vocês podem ver que a ideia do cenário, como eu bem citei, vai ter personagens, né, que são presentes no conto e que esse fundo é velcro, né? Então, os personagens são colados ao longo da história com feltro. Então, quando inicia essa história, a gente está com o fundo de um cenário e conforme vamos contando, nós vamos colando esses personagens, né? E aqui eu quero destacar algumas coisas. Pode passar para o próximo slide, por favor. Obrigado. Aqui eu quero destacar algumas coisas, que são: as pessoas discutem muito as dificuldades que se tem no ensino, na educação, e falam muitas das vezes de não ter recursos, não ter verba. Porém, para fazer esse material eu gastei-se muito, uns R$ 20, né? Então, fala-se da facilidade do acesso, do custo-benefício, feltro, velcro, papel cartão, uma caneta que vai conseguir destacar esse procedimento. Então, nós, dentro desse sentido, nós temos o quê? Uma facilidade no acesso desses materiais para poder fazer. E, além de tudo, nós temos também a acessibilidade, porque crianças portadoras do espectro autista, conforme nas minhas experiências, eu dava monitoria, e eles se atraíam, eles conseguiam ter uma atenção muito forte nesse sentido, porque uma das coisas, né, uma das características que, pelo menos com a minha experiência, eu pude perceber relacionada ao TEA, né, o aspecto autista, é que quando você vai ensinar, você não pode passar um conteúdo muito denso, muito cheio de informações, porque aquilo para aquela criança não vai ser aproveitado, vai ser uma coisa muito sintética. Então, quando você é mais objetivo, você traz algo mais direto, mais resumido, eles vão se atentar mais, né? O lúdico vai chamar a atenção deles, a questão da oralidade, do despertar o imaginário, né? E também, como eu disse anteriormente, o baixo valor nessa construção, né? Então, você podia passar para as crianças. Ah, Lucas, o que pode ser desenvolvido mais aqui? Vocês podem perceber que tem aqui uma pilha com macaquinhos, né? E ali também tem outro macaquinho, tem um coração. Eu posso colocar texturas. Dá para colocar um negócio como se fosse, sei lá, um pedacinho de cabelo de boneca. E aí você cola aqui no macaquinho. E quando você dá para uma criança que não tem visão, uma criança cega, ela vai poder tocar, vai sentir a textura e ela vai se comunicar com aquilo de uma certa forma, tá bom? Então, é uma forma da gente alcançar esse público, de ensinar história e de trazer a África, né, em discussão para o nosso contexto, né? Então, essa foi a minha apresentação, né? Eu agradeço muito a atenção de todos. O próximo slide é apenas as referências que eu uso para esta apresentação específica. E é isso que eu gostaria de deixar, né? Como é possível, sim, fazer ensino de história usando ferramentas que nós temos acessíveis aqui perto da nossa casa, nós temos uma papelaria próxima, né? Então, é isso que eu deixo de apresentação para vocês. Muito obrigada pela atenção. Tenha um ótimo dia, tarde, enfim. Obrigado, professora Nadir, por essa oportunidade. E é isso. Um beijo para todos e tchau, tchau.